O segredo dos estudos para quem trabalha e estuda. O vídeo de hoje é para você que precisa conciliar o trabalho com os estudos. Estudo para OAB, para concurso público, para prova da faculdade, enfim, todo tipo de prova são as mesmas dicas para fazer dar certo. Então, se você se interessa pelo vídeo de hoje, já aproveita, dá o like, se inscreve no canal, já me acompanha também lá no Instagram Vício de Estudante, que lá eu falo todos os dias sobre produtividade, método de estudo, enfim, tudo sobre exame de ordem. E bora lá que eu separei algumas dicas excepcionais que funcionaram super comigo na época que eu conciliava trabalho com estudo. A primeira dica, que pode até parecer óbvia, mas muita gente sabe disso e não pratica, é que toda hora é hora. Quando eu estudava para o OAB, eu tinha que conciliar tanto a faculdade como também estágio na Defensoria Pública da União. Então, meu tempo de estudo era reduzido, até porque eu não tinha um dia todo para focar só nos estudos para o OAB. E o que é que eu fazia? Todo canto que eu ia, se eu fosse para o estágio, se eu fosse para a faculdade, se eu fosse para o médico, se eu fosse para uma consulta, eu estava levando algum item para eu conseguir estudar. Então, eu ia para o estágio, levava meu caderno de questões, meu livro de questões. Ia para o médico, levava meu caderno de questões. Ia para o estágio, levava meu tablet. Enfim, levava o vadimeco. Qualquer item de estudo eu levava. Porque, Ana, sobrou 5 minutos do trabalho, você consegue resolver 2 questões. Sobrou ali 20 minutos no trânsito. O que é que você pode fazer? Escutar uma aula, escutar a legislação em áudio, sabe? Então, o que é que eu percebo? Muita gente que estuda e trabalha, elas pensam que os tempos para cada um precisam ser totalmente separados, quando na verdade não. Você precisa aproveitar qualquer brecha, qualquer intervalo do seu dia para você já estudar. Assim se torna bem mais fácil você conseguir concluir uma meta do dia, porque durante o dia você vai lá, pedacinho por pedacinho durante o dia, estudando um pouquinho, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, e aí no final do dia você só faz o quê? Concluir a sua meta. Isso dá uma sensação de produtividade e, claro, de aproveitamento do tempo. Dica número 2. Provavelmente nada será perfeito, mas você precisa entender que é maior que 0. Essa premissa eu levo pra tudo na minha vida. Quando a gente tá muito cansado, quando a gente teve um dia que deu tudo errado, ainda assim, 1 é melhor que 0. É melhor você resolver 10 questões do que não resolver nada. É melhor você estudar meia hora do que não estudar nada. É melhor você ler 10 artigos do que não ler nada. Então, 1 sempre maior que o 0. Então, sempre leve essa premissa com você. Sempre que der tudo errado, que você tiver preguiça, que dá aquela vontade de deitar na cama, dormir, não quer nem saber de livro, pense nisso. É sempre melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. Combinado? Dica número 3, que tem muito a ver com a sua saúde mental, que é o quê? Não se compare. O que eu mais vejo são pessoas que têm 1 hora do dia, 2 horas do dia para estudar, totalizando tudo, se comparando com uma pessoa que só estuda. Isso é injusto com você. A gente não pode se comparar, na verdade, com ninguém, mas principalmente com uma pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da sua. Isso não é justo com você. Só vai fazer com que você se sinta sempre atrasado, sempre para trás. E isso é muito ruim, porque não te faz querer ter vontade de continuar. Então foca no seu, faz o teu máximo, lembra que nada é perfeito, mas antes feito do que perfeito, e continua fazendo o teu, um pouquinho todos os dias, esse é o importante. Dica número 4, defina um objetivo e tenha isso muito claro na sua mente. Isso vai fazer você fazer boas decisões ao longo do caminho. E eu falo isso por quê, Ana? Porque muita gente fala assim, eu quero estudar para OAB, eu vou estudar para OAB e vou passar. Só que pouca gente, de fato, toma essa decisão sinceramente. O que é que eu falo com sinceramente? Não sei. É que a pessoa realmente toma aquela decisão e ela é focada e tudo gira em volta dessa decisão, que é o quê? Ser aprovada na prova do OAB. E aí ela faz boas escolhas. Ela escolhe quando deve sair, quando não deve sair. Ela escolhe quando dizer não, quando dizer sim. Isso é muito importante. Ela elege quais são as prioridades no dia. Tudo isso é importante. Por isso, quando eu penso assim, Ana, eu quero estudar para uma prova, a primeira coisa que você deve fazer é tomar essa decisão. A partir do momento que você traça esse objetivo,
esse objetivo é muito claro na sua cabeça, tudo ao redor começa a fluir, você pensa tudo em volta desse objetivo. Esse aí é um ponto que faz muita diferença. Dica número 5, tenha organização. E ter organização envolve ter um planejamento de estudos, um planejamento semanal e, óbvio, adaptável aos imprevistos. Então, se você é uma pessoa que concilia trabalho e estudo, além de outras atividades, você precisa necessariamente ser uma pessoa organizada para dar conta de tudo. Se você não for organizada, não tem para onde, você vai se enrolar e não vai conseguir fazer nada bem feito. Então, olha só, eu sempre ando com a agenda na mão, caderno na mão do meu lado, porque eu concilio, claro, trabalho, estudo, enfim, sempre tô estudando, né, porque eu sempre tô atualizando material pro AB, mas eu sempre ando com a minha agenda pra cima e pra baixo. Eu não consigo viajar, eu não consigo passar mais 24 horas longe da minha agenda. A minha agenda é a minha vida. Alguém me ajuda! Porque assim eu consigo conciliar vários aspectos da minha vida. Então, tenha tudo planejado. Quando você tem que trabalhar, quais são suas metas do trabalho, quais são suas metas dos estudos, aquele dia que você rende mais, aquele turno do dia que você rende mais. Tudo isso precisa ser ajustável, você precisa se conhecer para fazer um planejamento que vai dar certo. Dica número 6, e não menos importante, que eu até deixei pro final do vídeo, porque é algo que eu quero conversar mais com vocês, que é o quê? Não importa quem estuda mais, mas sim quem faz do tempo que tem o melhor. E vamos pensar comigo. A gente só pensa que quem passa em provas de concurso público, de UAB, de faculdade, enfim, vestibular, são aquelas pessoas que têm mais horas disponíveis para estudar, que em tese só estuda. Só que nem sempre essa é a realidade. Eu tenho inúmeros casos de alunos meus que tinham 1 hora de estudo, 2 horas de estudo, no máximo 3 horas para estudar. Só isso. E elas conseguiram passar no AB, diferentemente de uma pessoa que só estudava e não passou. Isso porque não é sobre quantidade de hora de estudo, mas sim o que você faz no tempo que você tem. E olha o que é que acontece. Normalmente, aquela pessoa que só estuda, ela tende a procrastinar mais, porque ela tem a manhã, a tarde e a noite só para estudar. Então ela vai, de manhã ela estuda um pouquinho, ela fala, não, vou deixar para depois do almoço estuda mais um pouquinho, não, vou deixar para de noite, tô perto de concluir minha meta. Quando chega a noite, ela cumpre a meta. E às vezes ela procrastina ali o máximo possível porque ela sabe que sempre vai ter tempo disponível para estudar. Afinal, ela só faz aquilo. E eu tô fazendo sempre assim, só faz, porque a gente sabe que não é uma rotina fácil, né? Mesmo que a pessoa só estude, não é fácil. E eu já passei por isso. Mas aquela pessoa que concilia o estudo com outras atividades, ela sabe que ela só tem aquela hora para estudar. Então, ela sabendo disso, aquela hora, ela vai fazer ser a hora mais útil do dia dela. Ela vai usar aquela hora da melhor forma possível. Então, tem muito a ver com o foco, com a determinação em saber fazer naquele tempo do que ter todo o tempo disponível. Faz sentido o que eu falei pra você? Sim. Se você é uma pessoa que não tem muito tempo pra estudar, você sabe que naquela hora sagrada que você tem ali um tempinho pra estudar, você precisa render o máximo possível. Senão, você não vai conseguir estudar. É aquele tempo e pronto. Isso funciona, porque o nosso cérebro entende que a gente só tem aquele tempo e a gente tem que fazer valer aquele tempo. É isso, é aquilo ou nada. Então, se você tem pouco tempo para estudar, não é isso que vai fazer você ser reprovado, não é isso que vai retardar a sua aprovação. Não, você pode ser aprovado de primeira, você pode ser aprovado de segunda. O mais importante é você saber utilizar o seu tempo, entendeu? E é por isso que nesse canal do YouTube eu trago muitas dicas sobre método de estudo, sobre aproveitar o tempo, sobre produtividade. Dá uma voltinha aqui no meu canal que eu tenho certeza que você vai achar vários vídeos que vai servir para a sua realidade. Combinado? Então espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Essas dicas que eu dei pra vocês realmente me ajudaram na época que eu conciliava muitas coisas, na época de UAB, né? E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Tchau! E não esquece de dar esse like. Dá o like nesse vídeo e me acompanha também aqui no canal e também lá no Instagram, Vício de Estudante.